Como é o costume, antes da palestra, a leiturinha do livro para reflexão. É o livro Paz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Paz em nós. Ninguém nega que em torno de nós agitam-se multidões rogando paz, ignorando como saírem do tumulto. Impossível, igualmente, desconhecer que não está em nossas mãos arrebatá-las de vez ao torvelinho de inquietações que criaram para si mesmas. Entretanto, ser-nos-á possível estabelecer o reino da paz em nós mesmos, irradiando tranquilidade e otimismo onde estivermos. Comecemos pelas bases da compreensão. Se nos ajustarmos às leis de equilíbrio que nos governam, reconheceremos que os desacertos do mundo são justificáveis. Aqueles mesmos que se nos fazem companheiros no cotidiano são portadores dos pequenos desajustes que apresentam a soma das grandes crises que afetam a comunidade nos dias atuais. Esse possui recursos materiais para a garantia do trabalho, mas sofre a sede de lucros excessivos e imediatos. Outro dispõe de competência para servir. No entanto, embora seja razoavelmente remunerado, reclama sempre novas e mais elevadas compensações. Aquele evidencia notável saúde física, mas entende que o tempo deve ser dissipado em distrações vazias. Aquele outro carrega indisposições que nada faz por superar e, sobretudo, exagera sintomas em prejuízo de si próprio. Outros ainda se ressentem ante a incompreensão alheia e trazem o coração conservado no vinagre do melindre ou da rebeldia. Todos, porém, são detentores de altas virtudes potenciais, abstente de fixar as deficiências do companheiro e procura destacar-lhes as qualidades nobres, nas quais se caracterizem de alguma forma. Examina o bem, louva o bem, e estende o bem tanto quanto puderes. A paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo. Basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão, e isso depende unicamente de nós. Tanto quanto puderes, burila-te no relacionamento com os outros e aperfeiçoa tudo aquilo que já conheces. Boa palestra. Prezados irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos por todos nós, abraçados fraternalmente, por nós encarnados e pelos irmãos do mundo espiritual. Para darmos início à nossa atividade doutrinária, convido a todos neste momento para aproveitarmos desses breves instantes que aqui passaremos para silenciar os nossos pensamentos, adentrar em nosso quarto íntimo, harmonizando o nosso ser, unirmos os nossos pensamentos
e buscarmos, através da prece, na linguagem de cada um de nós, a elevação do pensamento, para agradecermos a Deus por mais esse dia concedido a nós de aqui estarmos. Agradecermos a Deus por este momento de nos reunirmos nesta casa de oração. Agradecermos a Deus por todas as bênçãos já recebidas até o dia de hoje. Agradecermos a Jesus, o Mestre Divino, pelas lições do seu Evangelho, nos enchendo de esperanças, renovando as nossas disposições para continuarmos em nossa caminhada. Que possamos também agradecer aos bons Espíritos que nos amparam neste momento, derramando sobre cada um de nós os recursos espirituais de que nós carecemos, favorecendo o nosso bem-estar. Que possamos, nesta oportunidade, sermos atendidos em tudo aquilo que nós íamos buscar, de acordo com o merecimento de cada um. Que a paz possa ser sentida no coração de cada um de nós, neste envolvimento espiritual a que todos nós estamos neste momento imersos. É com alegria em nossos corações, com humildade, que pedimos a permissão ao mundo espiritual para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E conosco o nosso colega Johnny Becker, trabalhador aqui da Casa Espírita, que tem a responsabilidade da mensagem que preparou para nós nesta noite. Que Jesus te abençoe. Que assim seja. Então, gente, boa noite a todos novamente. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos dessa noite. Então, hoje vamos falar sobre a luz do mundo, que é justamente caridade. A luz do mundo se chama caridade. Hoje no mundo nós temos muitas religiões. Religiões para todos os gostos. Segundo um site sobre religiões, são mais de 2.000. Somando as religiões oficiais, suas vertentes, suas ramificações, seitas, dá mais de 2.000. Então tem religião para todos os gostos. Roupagens especiais, indumentárias, rituais, templos, uns luxuosos, outros simples, regras, hierarquias. Então tem religião para todos os gostos. Agora, uma religião tem que ser útil. Então qual é a melhor religião? Aquela que for útil. Porque uma religião não pode ser apenas um encontro, uma reunião semanal, ela tem que ser útil para alguém, senão não faz sentido frequentar. Então, quando uma religião é útil? Ela tem que conduzir o homem a Deus, uma primeira utilidade. Ela tem que ser consoladora nos momentos de dificuldade da vida, nos momentos difíceis, no momento da dor, da doença, da perda de entes queridos. Ela tem que ser consoladora quanto à dúvida no futuro, consoladora diante da morte. Tem religiões que fazem até o contrário, diante da morte é um terror, uma aflição, uma dúvida. Não, ela tem que ser consoladora nesse momento também. Ela tem que levar a criatura à reforma íntima. Ela tem que incentivar a criatura a ser cada vez melhor, a domar suas más inclinações. Mas, sobretudo, e o mais importante, ela tem que levar o homem a ser caridoso, buscar os valores da caridade, porque caridade resume tudo, porque a caridade ela é a luz do mundo, porque se o amor é a fonte de todo o universo, Deus é amor, então o amor é a fonte da vida, a fonte de tudo, e a caridade é a manifestação do amor no mundo. Assim como o egoísmo se manifesta no mundo através do medo, o amor se manifesta
é pela caridade. Então, caridade é a exteriorização do amor. Então, nós somos espíritos ainda começando nossa caminhada a caminho da luz. Estamos a caminho da luz, sim, mas começando a caminhada. Então, nós entramos nessa escola terrena ocupando lugares diferentes. Digamos que é uma escola cheia de carteiras e cada um sentou numa carteira diferente. Então, daquele ponto de vista, nós temos necessidades diferentes também. Somando tudo isso, as nossas experiências de outras reencarnações. Então, nós temos pontos de vista diferentes. Então, é por isso que existem tantas religiões no mundo. Porque cada um vai encontrar essas utilidades numa religião conforme o seu ponto de vista. Então, por isso, a espiritualidade maior, os pedagogos dessa grande escola terrena, permite que existam tantas religiões no mundo. Todo mundo, de uma forma ou de outra, conhece alguém que, em certo momento da vida, frequentou uma religião, amadureceu e agora está numa outra, porque as necessidades mudaram, o ponto de vista mudou também. Então, por conta disso, nós espíritas, nós nunca criticamos ou diminuímos o valor de alguma religião. Nós nunca diminuímos o valor da crença de alguém, porque nós sabemos, de uma forma ou de outra, aquela religião é importante, ela é útil para aquela pessoa no estágio em que ela se encontra. E sobre caridade, é o nosso tema da noite de hoje. O que vem a ser caridade? Será que somente a esmola, comprar um bilhete de uma rifa beneficente, dar roupas, comidas? Esmola não pode ser só isso. É uma escola material, sim, nós vivemos uma escola material cheia de necessidades materiais, nós somos profundamente afetados quando falta alguma coisa, sim. Então, a doação material é uma caridade, sim, porque ela diminui o fardo de alguém. Um bem que se faz é um bem que se faz. Mas como caridade é a manifestação do amor, então não pode ser só isso. Ela tem que ser muito mais ampla do que somente o apoio. Um homem de bem, ele consegue ver a amplitude da caridade, porque ele conhece a amplitude da manifestação do amor. A beneficência, um dos pontos da caridade. A beneficência é apoiar os necessitados, ser misericordioso, ter compaixão pela necessidade de alguém. Em todos os campos, no campo material, no campo afetivo, no campo emocional. Até a prece sincera, verdadeira, ela é a beneficência. Porque se nós conhecemos algum sofredor e nós conhecemos o valor da prece, que ela alivia a dor de alguém, alivia a dor da consciência de alguém, ela também faz parte da beneficência. Então, a beneficência é a compaixão, é a misericórdia diante daquele que necessita. Mas a caridade, além da beneficência, ela também é indulgente. Nós não somos cegos. Nós conseguimos identificar aquilo que é feio nas pessoas, o defeito das pessoas. Nós conseguimos identificar, sim. Mas a diferença é que o indulgente, ele vê, mas não condena. Ele vê, sabe, identifica os defeitos, mas não condena. Não condena porque ele reconhece que também tem defeitos. Então nós observamos, sim, nós sabemos que as pessoas têm defeitos, mas não devemos condenar. Temos também o perdão, que faz parte da caridade, mas veja, é uma caridade por nós mesmos. O perdão é para mim, porque eu que estou carregando a mágoa, eu que estou carregando o mal, eu que estou carregando o sentimento revanchista, o sentimento de ódio, ele é meu, o mal é meu. Então perdoar é uma caridade para mim. Não estou falando em esquecer, mas em tirar o revanchismo, o ódio e a vingança do coração. Então a caridade, ela é ampla. Eu devo ser beneficente na misericórdia ao necessitado, indulgente e não condenar, e fazer caridade para mim também, através do perdão. Então nós não temos que resgatar nossos males das outras encarnações e dessa também, somente pela dor, somente pelo sofrimento, mas pela caridade também. Eu posso diminuir muitos males cometidos, inclusive da própria consciência, a dor da consciência, através da caridade. A caridade de esquecer o mal, uma caridade por nós também, esquecer o mal. Porque quando eu esqueço o mal, eu abro o caminho para o bem. Nós queremos o bem, nós queremos a paz, mas se não abrir caminho, não aparece. E é justamente esquecendo o mal.
Enquanto eu estiver revivendo os sabores da vida, enquanto eu estiver revivendo tudo que deu errado, os fracassos da vida, eu vou estar cultivando espinhos. Aí o bem não aparece, a paz não aparece. Eu tenho que aprender a esquecer o erro do vizinho, a irritação dos companheiros, a ingratidão da parentela, a palavra maldosa de alguém, a saudação que não foi respondida. Eu conheço uma pessoa, se der bom dia e ninguém responder o bom dia dele, estraga o dia daquela pessoa, fica irritado o dia inteiro. Então eu tenho que aprender a passar por cima de tudo isso. A opinião diferente da nossa. Quantas pessoas perdem a paz por pessoas que têm opiniões diferentes. Esquecer também a injúria ao nosso respeito. Não é ser acomodado, não é deixar de lado, ser omisso, mas não ficar alimentando o ódio, não ficar alimentando o mal. E a caridade, ela é um bom advogado também, porque todos nós chegaremos um dia ao ponto de julgar a consciência. Nós, quer queira ou não, nós entramos na escola terrena, o ano letivo acaba, eu volto para casa e tenho que julgar a consciência. Isso vai acontecer. Quer acredite ou não, quer queira ou não, isso vai acontecer sim. E naquele momento, quem estará ao meu lado? André Luiz, no livro Nosso Lar, enquanto ele caminhava por zonas de sofrimento, de dor, zonas umbralinas, como ele diz, os únicos momentos de luz e de alívio é quando ele lembrava das pequenas caridades que ele fez enquanto estava no mundo material. E no final ele diz: acenda primeiro uma luz no coração antes de atravessar as trevas. Ou seja, a caridade é que vai estar ao nosso lado, iluminando o caminho. Porque quando eu estiver lá julgando a minha consciência, naquele dia fatídico, que eu não posso me furtar, ele vai acontecer sim. Então, naquele momento tão importante em nossa vida, todas as coisas que eu possuía, considerações sociais, títulos, não estarão ao meu lado. Nenhum deles vai estar lá. Nenhuma dessas coisas do mundo estará ao meu lado. Muito pelo contrário, pode até servir de peso naquele momento ainda. Os parentes e aqueles amigos que nos querem muito bem também não vão estar lá. Não poderão estar ao nosso lado, embora desejem o nosso bem, mas não estarão ao nosso lado naquele momento. Mas as boas ações, as coisas boas e sinceras que eu fiz na vida, a caridade, ela sempre estará ao meu lado naquele momento, sempre, para apaziguar a consciência, o sentimento de culpa. É uma luz que se acende de fato em torno do coração. Paulo de Tarso, em suas cartas ao povo de Corinto, ele faz ali uma dissertação do que vem a ser a caridade. Ele diz que caridade tem que ir muito além de uma esmola. Ela tem que ser de fato uma manifestação do amor. Então ele disse que mesmo que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, mesmo que eu tivesse o dom da profecia, a ponto de ver o futuro, mesmo que eu conhecesse todas as ciências do homem, mesmo que eu tivesse uma fé capaz de transportar as montanhas, mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres e necessitados, se isso não fosse a manifestação do amor, ainda nada seria, ainda não seria caridade. Então, como ele diz, não adianta falar coisas bonitas, a língua dos anjos, como ele fala, fala coisas lindas que só tocam os outros, mas não tocam a mim, o meu coração. Não é caridade para mim ainda, para mim não serve para nada. São palavras bonitas, palavras lindas, emocionam as pessoas, mas não me tocam. Então, para mim ainda não é caridade, para mim não serve. Como ele diz, é apenas um sino, é apenas um metal que soa, é um sino que tinde, ou seja, é barulho. Mas no momento que nós começarmos a pôr em prática aquilo que nós falamos, aí é diferente. Outros fluidos acompanham aquelas palavras, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então a palavra é importante quando eu sentir que eu estou falando de fato, quando ela for de fato uma manifestação do amor. Fé inabalável, como diz Paulo de Tarso também. Conhecer o Espiritismo, ter a mediunidade, ter um grande conhecimento científico acerca das coisas do mundo material, ou espiritual também, não vão me deixar mais feliz, não vão mudar a minha vida. Porque quantos espíritas
conhece profundamente o livro dos Espíritos, conhece cada questão, cada assunto, cada tema, mas a conduta está muito distante daquilo que prega o Espiritismo. Então, de que vale aquilo? De que vale ter uma fé consoladora se ela não tem obras, aquela fé morta? Então, não é o que eu sei, não são as nossas habilidades que vão nos tornar felizes e pessoas melhores, não, e nos deixar em paz. Ter a fé inabalável, que é o Espiritismo, como diz Kardec, né? Que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Falando do Espiritismo, que não se altera com o tempo, que está alinhado à razão. Também não é porta aberta para ser feliz, não. Ser espírita não é porta aberta para o paraíso ainda, não. Porque se eu não pôr em prática aquilo que eu aprendo no Espiritismo, qual é a vantagem de ser espírita? De que adianta ser espírita se ele não muda a minha vida? Se eu continuo sendo a mesma pessoa ainda? Paulo ainda diz, mesmo que eu doasse todos os meus bens, ainda não seria caridade. Porque a esmola, ela ameniza a necessidade de alguém. É um bem que se faz, é verdade. Mas a sua é caridade dependendo da intenção de quem faz. Porque se for apenas para aliviar o coração, a consciência, se for apenas para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa caridosa, uma pessoa muito boa, não é caridade, é vaidade. Depois, porque tanta preocupação em mostrar para os outros que somos pessoas boas e caridosas, se essas pessoas não estarão ao meu lado no momento que eu estiver julgando a consciência? De que adianta eles terem uma ideia de que eu sou bom e caridoso, eles não estarão ao meu lado? Então, se mostrar para os outros não faz sentido algum. Isso é subserviência moral. A doação, para ser caridade, ela tem que ter como único propósito o desejo absoluto de diminuir o sofrimento de alguém. Deve ser impulsionado pela compaixão, pela misericórdia, sentir de fato a necessidade de alguém e buscar aliviar o peso daquela pessoa. Aí sim, é a manifestação do amor. E Paulo diz que a caridade é benigna, que ela não é invejosa, ela não se ensoberbece. Então ele fala aqui da resignação. Um resignado não é uma pessoa acomodada que aceita tudo, não é um conformista. Mas um indivíduo resignado, ele compreende as dificuldades da vida como lições necessárias para a sua própria evolução. E também tiramos dessa frase de Paulo que a vingança e o ódio são os maiores obstáculos da nossa felicidade e da nossa paz, e que perdão, a maior caridade que podemos fazer por nós mesmos, pela nossa própria liberdade, nossa felicidade também. E também que o orgulhoso se afasta de Deus, que o indivíduo orgulhoso e vaidoso, ele é muito mais preocupado com a opinião dos outros ao seu respeito do que com as coisas divinas. Ele é mais envolvido com as coisas de César, como disse Jesus, do que com as coisas de Deus. Ele é muito mais preocupado com a quantidade de curtidas nas suas besteirinhas de Instagram do que com as coisas divinas. Ele é muito mais envolvido com a mente do mundo material do que as coisas divinas. Então ele se afasta de Deus. Não digo Deus como figura, mas ele se afasta da paz, da felicidade, da coisa absoluta. O caridoso também não busca seus interesses, também não se irrita. O que ele quer dizer aqui, gente? Vamos falar de satisfação pessoal. A satisfação pessoal nós podemos buscar sim, o conforto, a satisfação, ok. Mas só que em nenhum momento ela pode ser aflição para alguém. Ela não pode ser um peso para uma outra pessoa. Porque será que vale a pena levar vantagem em tudo se alguém fica sofrendo por conta disso? Bom, se a vida é curta, se temos uma data de validade, uma data já para julgar a consciência. Agora eu digo, será que todos os momentos bons vividos aqui, com satisfação e conforto, será que naquele momento valeram a pena? Será que aquilo do início vai ter um bom fim? Isso deve ser analisado. Buscar satisfação em cima do sofrimento de uma outra pessoa, problema para o futuro. Porque todas as vezes que eu causar um sofrimento em alguém, uma dor, um desespero, um rancor, um sentimento de violência em alguém,
algum dia no futuro eu vou ter que ajudar aquela pessoa a resgatar aquele mal também. Porque quando nós irritamos alguém, uma pessoa ao ponto dela sentir um desejo de vingança, um impulso da violência, ela fica doente. Se ela ficar doente, precisa de ajuda. Eu vou ser obrigado no futuro a ajudar aquela pessoa. Por isso que muitas vezes nós somos obrigados a acompanhar pessoas, quase sempre a parentela, pessoas difíceis de convivência complicada, que nós não conseguimos nos furtar dessas pessoas, é por culpa disso. Em algum momento no passado, eu tornei aquela pessoa daquela forma, ou eu fui um comparsa daquela situação também. Então, buscar conforto, podemos aproveitar os gozos do mundo, podemos, desde que não seja um peso para alguém, em cima do conforto de uma outra pessoa também. Diz Paulo de Tarso que a caridade tudo vê, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, tudo tem sua hora, cada dia sua agonia. Como disse Jesus, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Então nós nos preocupamos muito com as ocupações de amanhã. Nós percebemos depois que as preocupações são muito superiores e aflitivas do que o evento em si, quando o evento não chega nem sequer a acontecer às vezes. Então nos preocupamos com coisas que muitas vezes nem acontecem, e quando acontecem não são tão graves quanto a própria preocupação, a aflição da preocupação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então nunca foi fora da religião, nunca foi fora da igreja, nunca foi a frequência com que se vai àquela religião que vai ser a nossa salvação. Vamos entender salvação como paz, a paz do Espírito. Segundo Jesus, nós nem sequer precisamos de um templo, nem de altares, para nos aproximar de Deus, porque o próprio Espírito já é um altar. E o centro espírita não é uma casa, todo o universo é o centro espírita. E Jesus inclusive disse, e resumiu todas as religiões, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aqui na casa espírita nós recebemos uma orientação fraterna, instruções acerca da espiritualidade, a fluidoterapia. Mas quando se fala em caridade e manifestação do amor, começa lá fora, diante das pessoas conhecidas e desconhecidas que cruzam o nosso caminho. Ou seja, a própria caridade é a religião do futuro. Assim como Kardec disse que é fora da caridade uma salvação, e como Jesus resumiu todas em amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, a caridade é a religião do futuro. Então todas as religiões que não estiverem alinhadas a essa ideia vão desaparecer com o tempo, como a figueira que secou, como disse Jesus em suas parábolas. Então, como amar o próximo se nós não nos amamos às vezes? Como fazer caridade por alguém se eu não faço por mim mesmo? Então, carregar mágoas, rancores do passado, aquele saudosismo sofrido, aquela nostalgia que vira ali uma melancolia, que vira uma depressão, isso é falta de caridade por nós mesmos. Aquele desejo de reviver um momento que não existe mais, uma coisa do passado distante, aquele saudosismo doído, isso é falta de caridade também, e falta de visão do futuro. Nós nos preocupamos muito com a limpeza da casa física, principalmente quando vai chegar alguma visita, mas nós raramente nos preocupamos com a limpeza da casa mental, com a atmosfera da nossa casa mental. Nós sofremos muito quando a nossa vaidade não foi atendida. Nós nos preocupamos muito com coisinhas que são passageiras, ignoramos às vezes a coisa permanente. Por exemplo, muitas ou quase todas as nossas preocupações do ano passado hoje são lembranças. Do mês passado, muitas são lembranças. As de hoje também serão meras lembranças. E nós nos preocupamos. Então nós nos preocupamos com coisas que vão se perder no tempo, que ninguém nunca mais vai lembrar, mas nos preocupamos. Então nossas preocupações com coisas passageiras não fazem sentido, porque quando estiver julgando a consciência, a coisa passageira não estará mais lá, não fará o menor sentido. Nós também sofremos por não saber nos perdoar. Isso é falta de caridade também, não saber se perdoar também. Se eu fiz algo de errado, eu não vou mais repetir.
Se eu já passei daquele ponto, não há mais com o que se preocupar. Aquela pessoa não existe mais, ela já morreu, não existe mais aquela pessoa que errou. Então eu tenho que aprender a me perdoar também. Isso não é fácil não, o remorso é complicado. O semente de culpa é muito grande. Isso é falta de caridade. Claro que isso não nasce em árvores. Capacidade de se perdoar não nasce em árvore, não tem que ser treinado. Tem que treinar o pensamento. Quando o remorso vier, quando a semente de culpa vier, eu tenho que pensar, mas aquela pessoa já morreu, ela não existe mais. Para aprender a se perdoar também e se amar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Está lá no item os bons espíritas. Se de uma forma ou de outra, todos nós somos bons espíritas. Alguns dizem que não, o bom espírita é que ele está um passo à frente. Não, todos nós somos bons espíritas. Porque ele não fala o tamanho da transformação, não fala o tamanho do esforço e nem o tamanho da vitória diante do esforço em domar nossas más inclinações. Então nem Jesus, nem o Espiritismo vão nos condenar e vão nos pedir para sermos perfeitos, que nós não somos. Então o esforço é que é pedido para o verdadeiro espírita. Então de uma forma ou de outra, todos nós hoje somos melhores do que no ano passado, melhores do que no mês passado. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós temos um pequeno esforço para domar alguma coisa de errada que nós temos em nós, algum costume feio, algum mau hábito. Todos nós temos sim, de uma forma ou de outra, esse esforço, essa transformação. Então nós somos bons espíritas sim. No Evangelho, um pouco mais à frente, dos bons espíritas, tem também o homem de bem. Quem é esse homem de bem? É alguém que tem fé em Deus, fé no futuro, que aceita suas provas, tem sentimento de caridade com o próximo, que encontra muita satisfação nos bens que distribui, que é benevolente para com todos, ele não guarda nenhum rancor, não procura os defeitos dos outros, estuda só os seus defeitos, não se envaidece porque sabe que tudo é passageiro, usa, mas não abusa dos bens que são concedidos, porque sabe que pode ser retirados a qualquer momento. Se tem homens ao seu comando, trata-os com bondade, respeita os semelhantes como gostaria de ser respeitado. Então parece muito também para nós, mas nós somos homens de bem também, de uma forma ou de outra, que basta que eu me esforce para conquistar uma dessas virtudes, essas virtudes são de fato brotos da caridade. A caridade é a origem de todas essas virtudes, começou na caridade, é verdade, mas se eu me esforçar para conquistar pelo menos uma dessas virtudes, eu sou um homem de bem, porque o caminho está correto. Porque se o esforço for sincero, for verdadeiro, já é o caminho, já é luz, ele já é caridade, ele já é a manifestação do amor. Então Jesus deixa muito bem claro o que é a caridade, principalmente no campo de amor ao próximo, na parábola do bom samaritano, quando ele conta que um homem descia uma estrada de Jerusalém para Jericó, foi atacado por assaltantes e foi deixado ferido à beira do caminho. Por ali passaram duas pessoas ligadas à religião. Um era um sacerdote, o outro era um funcionário do templo. Eles passaram e ignoraram, mas com medo das consequências de ajudar aquele homem caído, medo o medo, a manifestação do egoísmo, medo do que perderiam, medo da opinião que fariam ao respeito deles, medo das consequências. Então ignoraram, passaram ao largo, até que veio então um samaritano, atendeu o homem, teve compaixão, piedade, colocou na sua montaria e levou para tratar aquele homem. E Jesus nunca disse quem era aquele homem, sobre a vida daquele homem. Ele nunca falou nada sobre ele, nunca falou se ele tinha títulos, nunca disse se ele era um capitalista, se era um pobre lavrador, se tinha más tendências, se era descrente em Deus, se fora um delinquente, se tinha hábitos louváveis, se era casado, se era solteiro, se era um negociante, se era um alcoólatra, se era de uma família nobre, ou se era de alguma cidadela esquecida do tempo, se era de classe inferior,
se era virtuoso, se era um devasso, se amava a Deus ou se pertencia a alguma seita oculta qualquer. Jesus nunca falou nada sobre ele a esse respeito. Ele só disse que era um homem piedoso, era apenas um homem. A única coisa que importou naquele momento é que ele teve misericórdia com o sofredor. Então, se o amor é de fato a fonte da vida, a energia que organiza todo o universo espiritual e material, então em qualquer tempo, em qualquer parte do universo, a caridade é luz. E onde se acende luz, não existem mais trevas. Então pouco importa os defeitos de alguém, se ela acendeu a luz. Os defeitos são ocultos pela luz. Então, como disse o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. E cobre sim. Basta acender uma luz no coração que as trevas vão embora. Então eu tenho que analisar volta e meia, parar e analisar, é claro. Qual é o tamanho do meu esforço da minha própria evolução? Se eu perceber que o esforço não é o que precisa ser, se eu estou perdendo o foco, então eu tenho que parar e meditar. O que realmente importa na minha vida, se daqui a alguns minutos ou daqui a algumas décadas eu tiver que julgar a consciência, porque vai ser, todos nós, daqui a alguns minutos ou daqui a algumas décadas. O que é importante naquele momento? Naquele momento, o que eu estou fazendo nesse momento. Então tem que aprender a viver sem pressa alguma. Porque a vida é eternidade, por isso que o nome é eternidade. Por que desespero diante das coisas, se a vida não vai acabar nunca? Então manter sempre em mente a fé no futuro, a consciência sempre tranquila, que é a maior caridade que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, gente, essa foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Um abraço a todos, boa semana. É realmente um banquete espiritual, com tantas lições que temos recebido desta doutrina consoladora, iluminando nossos pensamentos, nos esclarecendo, facultando a cada um de nós um transitar na vida, administrando os seus passos, os seus pensamentos, as suas ações, com as lições luminosas e amorosas que chegam até nós. Continuamos agradecendo a Deus por este momento de tanta riqueza espiritual, tanta caridade, recebendo do alto os bons espíritos aqui presentes, ao lado de cada um de nós, derramando os eflúvios espirituais, refortalecedores das nossas forças físicas, psíquicas. Muito obrigado, Senhor. Que possamos ainda continuar com este tema em nossos corações e aproveitar os recursos da prece, estendê-la todo o bem que está ao nosso alcance a tantos que caminham conosco, aqueles que veem neste momento a nossa tela mental, por sabermos estarem passando por alguma dificuldade. Possamos pedir a Jesus, a Deus, que assistam a todos os nossos irmãos em caminhada. Possamos visitar o nosso próprio lar através dos pensamentos, assistidos pelos bons espíritos, para que nesse templo, santuário das almas, ali possamos nós sermos os homens de bem, removendo de nosso íntimo toda e qualquer má paixão que gera desconforto, sofrimento. Deixar o homem velho, para que o homem novo possa habitar
neste lugar, aonde predomina o bem, a benevolência, a fraternidade, a união, a humildade. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nós próprios no bom combate, diuturnamente. Rogamos a assistência espiritual para que nunca nos falte, para que tenhamos a convicção de que cada um de nós, como um templo divino, a luz do mundo, o sal da terra, possamos de alguma forma também contribuir na vinha do Senhor, espalhando o bem, o amor e a caridade. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, espiritualidade amiga. Com alegria íntima em nossos corações, humildemente, pedimos a permissão para finalizar a exposição doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Que assim seja. Muito bem.